Boa noite. O Brasil tem hoje 1 milhão de professores fora da escola. Isso mesmo, são profissionais licenciados que decidiram buscar outro emprego para obter um salário melhor. Cada disciplina precisaria hoje de mais de 50 mil professores para preencher as vagas disponíveis. Nesta edição, vamos debater esse problema que certamente influencia na qualidade do ensino. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Você vai conhecer Isadora, a garota catarinense que apontou os problemas da escola onde estuda em rede social e recebeu a promessa de que tudo será resolvido. Pessoas desabrigadas após incêndios em favelas de São Paulo reclamam da falta de pagamento do auxílio moradia. Nas comemorações do 7 de setembro, a presidente Dilma Rousseff desfila em carro aberto em Brasília. Aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin assiste a parada cívico-militar no Sambódromo. Barack Obama encerra a convenção do Partido Democrata e sai em campanha pela reeleição. Terremoto na China deixa mais de 60 mortos e dezenas de desaparecidos. Gol de Hulk salva a seleção brasileira no amistoso contra a África do Sul, no Morumbi. A nossa bancada tem hoje a participação dos cientistas políticos Glenda Mesaroba e Carlos Novaes. Pesquisa mostra que professores no Brasil recebem uma das piores remunerações do mundo. Em busca de melhores salários, muitos abandonam a profissão. Os resultados imediatos são a falta de profissionais no mercado e a precária formação básica dos alunos. Foi inspirado nos mestres da infância que Douglas pensou um dia em ser professor. Eles ostentavam o uniforme de professor com mais orgulho, eles tinham orgulho da carreira. 10 anos na sala de aula e o sonho ficou para trás. Por causa da remuneração. Hoje, Douglas é redator, engrossa a lista de 1 milhão de professores formados que estão fora da escola. Só para suprir as vagas que existem hoje, seriam necessários 57 mil professores de cada área. Em física, por exemplo, estão nas salas de aula apenas 6 mil. Em química, 8 mil. Nem todos os profissionais formados em física nos últimos 25 anos, juntos, conseguiriam resolver o problema. São 18 mil e a maioria procurou outras carreiras em busca de melhores salários. Um professor ganha, em média, 60% a menos que outros profissionais do mercado. Uma pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho e pela Unesco mostra que, em Portugal, os professores primários recebem o equivalente a R$100 mil por ano. Na Alemanha, R$60 mil. Na Argentina, R$22 mil. Aqui, os professores ganham, em média, R$10 mil por ano, à frente apenas dos que lecionam no Peru e na Indonésia. O reflexo aparece na sala de aula. Se você não plantar os conceitos básicos na época certa, como é que esses alunos vão chegar mesmo à universidade? A gente às vezes não consegue recuperar, porque as lacunas são tão grandes que é um crime com a juventude brasileira. Foi a questão salarial que fez Denis trocar a sala de aula por um cargo no Ministério Público. Virou auxiliar de promotoria. Ser professor, para ele, era motivo de orgulho. Hoje, sente vergonha. O professor hoje ele funciona como um babá de luxo, né? Porque ele não cumpre a sua função de ensinar. Ele fica cuidando de 40, já deu aula para 53 alunos em uma sala de aula. Bom, e além do que a gente viu na reportagem, o que já preocupa muito é que os jovens também mostram cada vez menos interesse, né, em seguir a carreira de professor. Uma pesquisa aqui da Fundação Carlos Chagas mostra que apenas 2% dos estudantes do ensino médio têm essa vontade. Veja, os dados estão em profusão. Eu próprio fiz uma pesquisa há muitos anos, no início da década de 90, em que eu fiz uma comparação com base nas PNADs, eu fiz uma comparação entre o salário dos professores do ensino médio no estado de São Paulo, que é o estado que melhor paga, era o estado que melhor pagava na época, e os salários dos profissionais de nível médio, não de nível universitário. E os professores perdiam de todos. Então, técnicos em eletricidade, técnicos em caldeiraria, técnicos em funilaria, técnicos em química,
todas essas profissões que significam atualizar os próprios conhecimentos e aplicá-los diretamente no mundo fabril, né, e no mundo profissional, ganhavam mais do que os professores da rede pública para o ensino médio. Então, isso mostrava uma desvalorização medonha da profissão de professor. Né? Na verdade, a escola pública, quando ela teve bons professores e teve uma qualidade melhor, foi quando ela era subsidiada pelos chefes de família, porque eram as mulheres que davam aula como um salário complementar, na verdade, para a família da professora, porque os maridos é que sustentavam a qualidade da escola pública. Qualquer um que fizer esse estudo vai ver que quando você enfiou a meninada na escola, quando você fez, então, a grande inclusão da meninada na escola, imediatamente os salários não acompanharam esse processo e você teve que contratar muita gente. Então, nessa mesma pesquisa, eu observei o quê? Que cada vez mais se contratava professores com um capital cultural menor na família, filhos profissionais de manuais e tal. Por quê? Porque é isso que eles falaram. Não há incentivo, não há vontade de ser professor para ganhar o que eles ganham. Pois é, mas além dessa questão dos baixos salários, existe uma outra questão que eles se sentem impotentes também. Como recuperar essa autoridade? Pois é um círculo vicioso, né? Teria que, de alguma maneira, quebrar isso, porque a gente percebe, então, é uma carreira que não atrai os jovens, os novos professores em potencial, os alunos não respeitam os professores, há muita violência nas escolas, os professores universitários também ganham super mal, quer dizer, a educação, e aí esse problema é um problema que extrapola, digamos assim, a sala de aula e a educação, obviamente, diz respeito ao futuro do país, né? E também diz respeito ao Brasil que a gente está preparando para daqui 10, 20 anos. Quer dizer, é impossível imaginar que o país vai conseguir chegar a um lugar que se almeja, pelo menos nos discursos políticos, se não tratar disso de uma maneira muito mais efetiva, né? Com certeza. As redes sociais estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, mas uma jovem estudante de Santa Catarina inovou ao reclamar dos problemas da escola onde estuda no Facebook. O caso ganhou repercussão e ela, muitos fãs. Isadora Faber esteve hoje em São Paulo e falou com o Jornal da Cultura. Mostrar a verdade das escolas públicas. Com esse propósito, a estudante Isadora Faber, de apenas 13 anos, criou a página Diário de Classe no Facebook. A repercussão foi imediata. Olha, os resultados foram os mais inesperados. A gente nunca imaginou que a Isadora fosse ter o alcance que ela teve, chegar do outro lado do mundo com essa reclamação dela, que ela imaginava que muito pouca gente fosse apoiar. Isadora cursa a 7ª série na Escola Municipal Maria Tomásia Coelho, em Florianópolis. Na página, ela denunciou problemas no colégio como vidros quebrados, cadeiras sem condições de uso e ventiladores em mau estado de conservação. Todos os problemas comprovados em fotos. Os professores não gostaram, nem os meus colegas, eles entenderam que era contra a escola, mas na verdade era para ajudar. E hoje? Agora os meus colegas me apoiam, mas os professores não tocam mais no assunto. Mel Faber, mãe da estudante, aprovou a ideia da filha. Ela conta que a escola deu prazo de 15 dias para resolver os problemas e espera que isso sirva como exemplo. Eu acho que através da página da Isadora já surgiram, tem mais de 100 diários de classes já no Facebook e ela está tentando achar uma maneira de apoiar, de tornar visível para que possa se fazer a cobrança em relação àquela escola. Eu acho que é uma pequena revolução que está acontecendo na educação. Isadora está orgulhosa de ter encontrado um caminho para resolver problemas que atingem tantos estudantes no país e pretende ajudar outras escolas. Eu acho que os alunos têm medo de ir contra o professor, mas eu acho que tem que falar, porque senão vai seguir sempre daquele jeito e nunca vai se resolver. Mas parece que os estudantes estão corajosos, viu? Porque depois da iniciativa da Isabela, muitas páginas como a dela surgiram na internet. Tornar público o problema é o caminho para resolver? O interessante e o que encanta é a lucidez da garota, que provavelmente deve vir de uma família com muita noção dos seus direitos, né, do direito à educação. Você vê que ela é uma pessoa, uma criança, uma garota que está interessada em aprender, ela tem aquela curiosidade que move quem busca o saber. E o interessante também é que uma única pessoa pode fazer a diferença, embora as pessoas tendem a achar, não, só eu não vou conseguir nada, ela conseguiu despertar os colegas que inicialmente estavam apáticos, digamos assim, para uma realidade que eles já viam, mas ela conseguiu mobilizá-los. É muito interessante. O preocupante
preocupante, e acho que aí o Novaes podia comentar um pouco, é o silêncio dos professores. Ela dizer que eles primeiro foram hostis, depois silenciaram, é uma evidência também de que muitas vezes esses professores infelizes, com os salários de que nós falávamos há pouco, né, eles também se fecham muito numa atitude praticamente hostil aos alunos e à movimentação dos alunos, né? Quer dizer, há muita coisa por fazer nesse processo. E eu acho que a questão salarial é central por uma razão, porque ela também interfere na forma como os alunos valorizam a carreira. Claro. O aluno está aprendendo de alguém que ganha mal. Então, vem cá, você... Não admira, não respeita. E você quer me ensinar com o que você sabe, você deu conta de ganhar isso que você ganha? Quer dizer, o que você vai falar para mim? Não é? Como é que você vai dizer o que eu tenho que fazer? O que você vai me acrescentar e por que eu tenho que aprender esses conteúdos que, em geral, eles também acham que são inúteis, porque eles não veem ligação direta entre a vida e os conteúdos. Isso, em parte, é um problema de grade curricular, mas não é só isso. É que o conhecimento exige um empenho, uma viagem para a qual também nós não estamos equipando os jovens. E os Estados Unidos tentam atrair estudantes brasileiros. Uma feira realizada esta semana em São Paulo reuniu representantes de 80 universidades americanas. Desde a 5ª série, Yanê tem um sonho: cursar economia na Universidade de Colômbia, uma das mais tradicionais do mundo. Nessa feira, ela descobriu que o sonho é possível. Estou estudando muito mesmo. Mais de 2.500 estudantes vieram conhecer a possibilidade de estudar nos Estados Unidos, como já fazem cerca de 9.500 brasileiros. O subsecretário de Comércio Exterior está no Brasil com a missão de dobrar esse número. O Brasil está se tornando um país cada vez mais importante economicamente e não vejo melhor maneira de estreitar os laços entre os dois países do que a educação, diz Francisco Sanches. Para realizar o sonho de estudar fora, os estudantes brasileiros têm de falar inglês fluentemente e comprovar isso por meio de testes de proeficiência, além de ter o currículo aprovado pela instituição de ensino. Depois, vem o mais difícil: pagar. Um curso de graduação custa entre 40 e 50 mil dólares por ano. O que a gente vê é que uma boa universidade particular aqui no Brasil não é muito diferente do que cobra-se por uma universidade lá fora. O assessor para a educação do consulado americano explica que os estudantes podem solicitar bolsas de estudo. Integrais, ou seja, pagam a anuidade, que a gente chama de tuition, e também a hospedagem. Uma das opções para carimbar o passaporte sem gastar muito dinheiro é o programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal, que pretende levar cerca de 100 mil pessoas para estudar no exterior. Mas nesse caso, o processo de seleção é diferente. Primeiro, os interessados têm de ser aprovados no Ciências Sem Fronteiras e depois eles são encaixados em uma universidade nos Estados Unidos. Estudar fora do país abre várias possibilidades para você, é claro. Normalmente as universidades de fora são mais reconhecidas, não desprezando o ensino brasileiro, mas é diferente você estar lá onde tudo acontece, entendeu? E Glenda, e o caminho inverso? Os estrangeiros têm interesse no ensino daqui? É muito interessante. Nesse momento, o Brasil e particularmente o estado de São Paulo vive um momento de internacionalização da ciência. Então, está atraindo muito pesquisador, aí, não tanto nessa esfera, um pouco também nessa esfera, mas numa esfera também mais elevada, pós-doutores, que têm oportunidades aqui, oportunidades super interessantes, com apoio e suporte de recursos. Agora, voltando um pouco à reportagem, eu acho que, assim, cursar uma universidade fora do Brasil, essas universidades de alto nível, é sempre para um pequeno grupo, não só em termos financeiros, porque, enfim, pode-se conseguir uma bolsa, mas isso não é para a maioria, nem para um número grande. Tem que ter uma maturidade muito... Ih, um mosquitinho. Tem que ter uma maturidade muito grande para fazer isso fora. Me parece, na maioria dos casos, quando há essa possibilidade, é mais interessante ir depois da graduação, fazer um mestrado ou alguma especialização, porque fazer uma graduação fora requer uma maturidade que não é para quem quer mesmo mergulhar no estudo. E o interesse do governo é enviar esses estudantes, né, lá para fora para fazer um estágio em empresas que tenham alguma operação aqui no Brasil. Será que depois eles voltam? Eu acho que aí tem tanto a ideia de acoplar o ensino aos interesses do mercado e da indústria e das empresas e tal, o que em si não é algo desprezível, mas também não tem essa importância, essa centralidade que às vezes se quer dar. Quer dizer, essa preocupação em atrelar
o ensino a uma imediata aplicação para os interesses do mercado e tal, acho que é uma forma de estreitamento dos horizontes e da abertura de espírito necessária que você tem que ter diante do conhecimento. Quer dizer, você não constrói alternativas realmente transformadoras se você educar as pessoas para se integrarem inteiramente ao que já está aí. Né? Então, embora seja interessante e tal, não é o melhor caminho, não é o caminho, né, virtuoso do processo. E acho que a Glenda tem razão, isso é para poucos. Se a gente pensar que a gente acabou de ter uma greve prolongadíssima nas nossas universidades federais, né, e que os problemas de salário não foram resolvidos, e que um professor universitário de nível de doutor ganha 7 pau por mês. Líquido 5.500. E um policial rodoviário federal ganha 18. Nós temos alguma coisa para fazer, e se juntarmos com a história da educação que acabamos de falar antes do ensino universitário, então nós vamos ver que, eu não estou dizendo isso para dizer o seguinte, não tem que mandar ninguém lá para fora. Não, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Só que está faltando o quê? Está faltando realmente uma visão geral sobre isso e um pacto honesto, um pacto verdadeiro pela educação no Brasil. E a seguir, desabrigados em incêndios de favelas em São Paulo reclamam da falta do auxílio moradia. E mais, aos 51 anos, Barack Obama inicia oficialmente a campanha pela reeleição.